Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que você é muito importante. Quando você está em canais, você está pesquisando, você está querendo ter mais informações para conversar com outras pessoas, para a gente entender o que está acontecendo, a gente ajudar o Brasil a ter um pouco mais de esclarecimento, você é uma pessoa muito importante. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, ajude a gente a expandir os nossos papos aqui, porque o que nós fazemos aqui você não vê pelos grandes meios de comunicação, isso eu garanto. É por isso que a gente está crescendo tanto. E se você gostar, dê o joia, compartilhe e vamos embora. Vamos pensar juntos o que está acontecendo no Brasil, porque tem muita coisa para a gente fazer pela frente. A crise, meus amigos e minhas amigas, nem começou ainda. Acreditem, a gente vai passar situações muito complicadas. É muito importante que a gente tenha muito preparo para poder sobreviver a tudo que vai vir pela frente, né? Pelo menos sobreviver mentalmente, psicologicamente e materialmente também, né? Então vamos entender algumas questões. Bom, muitas pessoas têm ficado assim muito perturbadas porque Bolsonaro, depois daquela reunião, ainda tem apoio de grupos tão fanatizados. Que tipo de situação tem acontecido no Brasil? É um tipo de aliança Frankenstein que ninguém consegue entender muito bem. Como é que você tem militares de alta patente no mesmo patamar de apoio ou de envolvimento que tem, por exemplo, um bispo, um pastor Valdemiro Santiago, vendedor de sementes contra a Covid, um estelionatário mor, um Silas Malafaia, que merece um capítulo especial, R.R. Soares, Macedo, enfim, alguns espertalhões que montaram partidos políticos travestidos em igrejas, porque é isso que eles são. Não tem nada a ver com os evangélicos, não, gente. Os evangélicos se sentem muito ofendidos quando eles veem esse tipo de aproveitadores da fé se colocando publicamente e misturando política com religião. Isso não é a boa coisa para a política e não é uma coisa boa para a religião. É como você vai naquelas reuniões familiares, você sabe que tem alguns parentes que não dá para conversar muito, você não entra no assunto ali para não criar uma cisânia. Deveria ser assim sempre se os homens tivessem um comportamento ético correto e um comportamento religioso correto. Mas tem espertalhões e não fazem isso por ignorância, não. Porque no caso do Malafaia, nós temos uma pessoa que tem formação superior, ele sabe o terreno que ele está pisando, ele sabe como arrancar as coisas das pessoas, se é que você está me entendendo bem, né? Então você tem militares e você tem o núcleo ideológico composto por um estelionatário, que é o Olavo de Carvalho, estelionatário intelectual, que tem um bando de seguidores no Brasil que não conseguem pensar por cabeça própria, não tem luz própria, são um bando de ignorantes raivosos, o que é pior. E aí você tem outras coisas meio dispersas, como grupos de militares da reserva que acham que estão fazendo alguma coisa pelo Brasil, emitindo notas estapafúrdias para cima e para baixo. Vamos começar aqui primeiro com a questão da religião. Como é que tem tanta gente ainda apoiando o Bolsonaro? Bom, o bispo Malafaia, que tem uma capilaridade muito grande e é uma pessoa muito polêmica, ele fez a sua interpretação particular para os seus fiéis dessa reunião do Bolsonaro. Vamos acompanhar aqui. Assista, são 4 vídeos interessantíssimos. Assista e tire suas conclusões. Eu não vou falar nada. Deus abençoe a todos. Aí o pastor, de uma forma bem salafrária, ele disse que não vai falar nada. Tire suas próprias conclusões. Mas em cada um desses trechos do vídeo, ele coloca um texto com a opinião dele. Não aceita que o presidente não aceita golpe, a favor da liberdade individual, tem o poder para interferir em todos os ministérios, reclama das informações dadas pela PF, Forças Armadas e ABIN. E aí ele vai colocando todas as opiniões dele, e ele disse que não ia colocar opinião nenhuma. E suprime, ele coloca a legenda em muitas falas de Bolsonaro, mas ele suprime os palavrões. Então, para o Malafaia, pelo menos para as pessoas que estão lendo, não teve palavrão nessa reunião. E outra coisa, se ele é um homem tão preocupado com a verdade, por que é que ele não colocou o vídeo na sua íntegra para que os fiéis percebessem o que se discute no meio dessa caterva? Isso é uma coisa absolutamente desonesta do Silas Malafaia. E ele termina assim a exposição do vídeo dele. Pode decisão, foda-se quem seja, tem que jogar pesado em cima disso. O que eu acabo de fazer é o que a imprensa brasileira nunca fez. Deixar você assistir e você julgar. Espero que parem com essa perseguição implacável contra o presidente.
Então ele acha que o Bolsonaro é perseguido, que é quase uma vítima, né? Um mártir de tudo que está acontecendo. Que nós todos no Brasil, as pessoas que discordam, nós somos malévolos e estamos perseguindo o pobre coitado do Bolsonaro. Mas o Bispo Malafaia, é bom lembrar que ele não apoia só Bolsonaro, ele andou apoiando gente de tudo quanto é lado. Nesse particular, parece que Deus está fechando meio o olho em relação ao Malafaia, porque nós estamos com a foto dele aqui. Tem vídeos, ele aqui do lado de Eduardo Cunha, tem uma outra foto dele aqui abraçado com Alckmin e do Dória, até o Lindbergh Farias, senador do PT, abraçado aqui, recebendo aqui uma unção aqui do Malafaia, ele aqui com o ex-prefeito Eduardo Paes, ele aqui abraçado com Michel Temer e outros pastores evangélicos, ele fazendo a campanha a favor de Aécio Neves, ele aqui com Bolsonaro e ele aqui com Pezão. Algumas dessas pessoas que Malafaia andou apoiando hoje se encontram presas, né? Sinal que a coisa não ficou muito boa em relação dessa mistura de política com religião. E aqui o Malafaia explicando os seus dotes de convencimento aos seus fiéis de como conseguir a sua casa própria. Se você nunca viu esse vídeo, vamos ver aqui. Se você quiser fazer um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro, divide ele, um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então, meus amigos, como o próprio Bispo Malafaia está dizendo, tire suas próprias conclusões. Provavelmente a gente teve uma explosão imobiliária aqui no Brasil, a gente nem percebeu. Porque se o tanto de fiéis que ele tem entraram nessa aí, jogaram lá o valor no aluguel, evidentemente se as pessoas conseguiram sair dessa história, elas estão em bons lençóis hoje, né? Bom, mas como é que a gente pode considerar que um homem que se diz homem de Deus tenha visto aquele tipo de reunião e tenha se identificado com aquele tipo de reunião? Se a gente pegar a última reunião de Cristo, que seria a Santa Ceia, você vai ver que naquele momento Cristo repartiu o pão como sendo seu corpo, repartiu o vinho como sendo o sangue da unidade daquelas pessoas ali que estavam imbuídos dos melhores sentimentos. Cristo teria pedido para que nós nos amemos uns aos outros. Gente, quando você olha a reunião da caterva, né, como diz o Vila, dá para a gente conseguir transportar algum tipo de diálogo dessa reunião de homens que se dizem homens de Deus para essa reunião da Santa Ceia? A gente teve ali um enxovalhamento de qualquer pensamento ético, pensamento cristão, pensamento de amor ao próximo. E o que nós vimos ali foi palavras de pistolagem, palavras de ódio ao próximo, palavrões. Enfim, quando as pessoas expressam coisas tão negativas, inclusive com a presença das senhoras, né, de servidores públicos que estavam ali servindo um cafezinho, um total desrespeito, um desprezo, um baixo nível, uma baixaria. E o Bispo Malafaia editou o vídeo, porque quando ele não mostra tudo isso, ele está conduzindo os fiéis a apoiarem o injustiçado, o homem perseguido como o Bolsonaro. O triste é que tem muita gente nesse governo que tem nível superior, que deveria ter algum tipo de clarevidência e que está ali por dinheiro. Eu me refiro especificamente aos militares, que muita gente acha que eu estou pegando pesado, mas eu estou apenas, gente, fazendo meu papel republicano de criticar aqueles que devem ser criticados. Por que não me venham me dizer que esses caras estão ali por patriotismo? Está todo mundo ganhando seu contra-cheque, está todo mundo aprendendo a gostar de vinho, a apreciar vinho, e são 3.000 militares que estão enfurnados ali dentro. Eu pergunto a vocês, será que tem algum militar desses 3.000 que consegue explicar para a gente qual é o projeto nacional de Bolsonaro? Qual é o projeto de Brasil, projeto de nação? O que está se fazendo pela educação, pela cultura do nosso país, por valores do nosso povo? O que está se fazendo a favor dos aposentados, dos trabalhadores, dos jovens, das crianças, das gestantes? O que está se fazendo em favor do povo brasileiro? Será que tem alguém que consegue explicar alguma coisa? Então, na verdade, gente, são todos corruptos baratos. Se eles têm algum tipo de dignidade, eles já deveriam ter saído desse governo Bolsonaro, ou nem ter aceitado entrar. Esses que estão no primeiro nível, são os corruptos mais danosos. Por quê?
porque eles estão ali recebendo um contra-cheque mais poupudo e estão emprestando algum tipo de credibilidade das Forças Armadas a esse governo de assassinos, porque enquanto eu estou gravando com vocês, oficialmente, o Brasil já enterrou 22.666 pessoas, e para essas pessoas isso não representa nada. E aí a gente tem que se deparar com uma nota expedida lá pelo pessoal do clube militar, sendo dos oficiais da reserva, e em apoio ao general Heleno pelas cretinices e boçalidades que Heleno anda falando, e eles ainda falam em guerra civil. O que eu posso dizer em relação a essa gente? Eles não se dão respeito, eles tinham que ficar calados. Esse pessoal, em vez de ficar só recebendo o seu soldozinho e ficar dando uma madeira pro netinho, estão se metendo em áreas que eles não conhecem, demonstrando o nível de ignorância que eles têm em relação à interpretação das coisas que tem no Brasil, em relação ao funcionamento institucional. Não é à toa que essa turma do general Heleno foi formada na ditadura Médici. Esse pessoal nunca deu um tiro na vida e estão se arvorando em falar em guerra civil, em alertar a sociedade. Um bando de cretinos, gente. Vocês me desculpem, esses caras não reconhecem a sua própria insignificância. Eles criticam o Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, dizendo ali que são apadrinhados. Eu pergunto a vocês, tem 3.000 apadrinhados no governo Bolsonaro e vocês não estão vendo? O ministro da Saúde, que é um paraquedista, literalmente um paraquedista que não entende nada de saúde, que enfiou um monte de militares dentro do Ministério da Saúde, isso não é apadrinhamento? Isso é patriotismo? Onde está o patriotismo dessa gente toda que está vendo o Brasil entregar a base de Alcântara? O Brasil tem está subserviente à quarta frota norte-americana? Gente, um monte de coisas estão sendo feitas na economia brasileira que estão desarticulando a indústria brasileira, o parque industrial brasileiro, a nossa infraestrutura, a moeda brasileira, que é a moeda que mais cai no planeta. Então, esses caras não conseguem enxergar tudo isso, estão apoiados, estão irmanados com Valdemiro Santiago, com Olavo de Carvalho. O que tem de positivo para essa gente? A gente vê lá o Rego Barros, com um general escanteado, numa situação humilhante e ridícula, porque é um porta-voz que não tem voz de porcaria nenhuma, que o presidente fica ali naquela patifaria ali na frente do cercadinho, do chiqueirinho, falando para os seus leitões, não é? Então, isso tudo merece ser criticado, isso tudo merece ser pontuado. E para coroar aqui, para fechar o nosso programa, para não ficar tão longo, muitas pessoas pedindo, que os Estados Unidos anunciaram a proibição de viajantes no seu território para que os americanos não sejam infectados. Perguntas de múltipla escolha. São viajantes da Argentina que não podem entrar nos Estados Unidos? Não. Do Uruguai? Não. Do Paraguai? Não. Do Chile? Não. Do Peru? Não. Da onde é que não podem entrar pessoas nos Estados Unidos? Do Brasil. E qual é a reciprocidade que está tendo nessa história? O ministro das Relações Extraterrestres, esse capacho maior, essa pessoa, esse sim não passa em teste psiquiátrico nenhum. Esse homem reagiu a esse tipo de ação, o Brasil está reagindo em relação a isso. Nós também estamos proibindo americanos, que é o epicentro da pandemia, de virem para o Brasil? Não. O que mostra assim, um comportamento capacho, vassalo, entreguista dessa gente toda. Agora, isso de um certo modo serve como uma lição para essas pessoas que têm esse pensamento de cultuar os Estados Unidos, essa classe, parte da classe média, serviçal, subserviente, escravocrata que o Brasil tem, que acha que o liberalismo, que os Estados Unidos é a melhor coisa do mundo, está aí. Estão sendo tratados agora como criaturas infectadas não desejadas em território norte-americano. Que isso sirva para essas pessoas refletirem um pouco melhor sobre essas relações, né? Os Estados Unidos são uma coisa e o Brasil é outra totalmente diferente. Não pensem vocês que eles tratam os brasileiros de uma forma diferente como eles estão tratando agora nessa questão da pandemia. Gente, só para também não deixar mais um tema, né? Muita gente perguntando o que eu achei da entrevista de Moro ontem no Fantástico. Olha, gente, é aquela não vi, não gostei, porque Moro, para mim, também é um assassino, é um cúmplice de assassinato, porque emprestou o nome dele, ele se envolveu no meio desses patifes todos para entregar nosso país, para fazer com que tudo isso que Bolsonaro está fazendo contra o povo brasileiro se aprofundasse cada vez mais. Felizmente, vamos dizer assim, né, ele ainda acordou desse sono profundo e viu que ele estava se afundando nesse lodaçal infectado e resolveu sair. Mas ele já está contaminado. Ele está contaminado de uma maneira que jamais ele vai conseguir se desvencilhar. Então, não tenho que falar mais de Moro além dessas coisas. A história o julgará.
Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas luzes sobre alguns temas. Me desculpem mais uma vez a veemência, você que ficou comigo até agora. Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Lembrando que eu leio todas as mensagens, tá bom? Continue a mandar tudo que vocês puderem aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.